Shalom a todo o povo de Deus. Muito obrigado a todos que estiveram ali no outro lado a nos acompanhar o nosso programa do início até ao fim. Estamos aqui a apresentar mais uma emissão com a nossa mamã Lina, que deu testemunho também durante o culto. E agradecemos a todos, né? Antes, porém, agradeço a todos que estiveram aí do outro lado de Cabinda, Cunene, em ao redor do mundo, a todos que nos acompanharam, além das fronteiras. Estamos aqui mais uma vez para emitirmos programas com a nossa mamã Lina em tudo que Deus fez na vida da nossa mamã. Os que tiveram para acompanhar, acompanharam bem os seus testemunhos, mas se calhar tem algumas pessoas também que não estiveram presentes, se calhar não entenderam bem daquilo que esse Deus da graça divina fez na vida da nossa mamã Lina. Pelo que eu sei, não só fez na vida da sua filha, na tua vida também, em toda a sua família. O que a mamã Lina tem a dizer sobre isso, essa maravilha impactante que esse Deus fez na sua vida? Eu estou aqui, primeiramente, eu agradeço esse Deus, porque eu não contava com a maravilha que Deus fez na minha vida. E eu vim nesta igreja com a intenção da comida. Aqui há 2 anos atrás, então recebemos um convite nesta igreja para receber comida. Eu vim aqui, estava necessitada de cerca de muitas as coisas que não estava certo na minha vida. A minha vida estava mesmo completamente destruída. E eu estava a ver que tudo já está em fim da minha vida. Quando vim aqui com situação de problema de fome, chegamos aqui através do homem de Deus, profeta bem-vindo. Ele declarou a palavra de Deus, disse, além da comida que vocês foram buscar, mas busca o Senhor que é o vosso Salvador. E eu levantei, recebi o Cristo naquele dia, como único meu Salvador, coloquei na minha vida. E eu seguindo todos os dias, a programa da igreja, as orações, com o profeta bem-vindo, tudo que falava Malina, vamos orar assim. Eu tinha problema muito mesmo grave na minha vida. A minha filha tinha problema de doença de gota. Esse problema de doença de gota ele apanhou quando era criança, com 4 anos. Essa doença de gota não dava tempo na minha vida. Ele caía de dia, de noite. E ele quando começa a cair ficava maluca. Lhe metíamos no corrente, tipo maluca, sofri bastante. Andei a igreja com a igreja, andei hospital com o hospital, não há resultado. Ultimamente eu falei já que não há mais solução. Quando me chamaram nesta igreja, vi pastor, me pregou a palavra e eu segui essa palavra de Deus, seguindo os ensinamentos, as orações que o pastor começou a nos dar. E eu hoje em dia recebi a salvação. A minha filha hoje recebeu a cura. Já não cai mais de gota. Já nós dormimos em paz. A situação que eu estava com ele na minha vida, eu vivia mal. Nem casa de dormir não tinha, nem colchão de dormir não tinha, nem de comer não tinha. Mas eu mesmo tive mesmo mal na minha vida. Quando eu entrei aqui na igreja, tudo se mudou na minha vida. Tudo mesmo ficou diferente. Hoje em dia eu já estou a sentir que sou pessoa, já tenho casa de dormir, já tenho pão de cada dia de comer e eu estou a me sentir completamente que eu estou seguro. E esse Deus hoje em dia eu vi testemunhando na minha vida uma surpresa muito grande na minha vida. Surpresa que eu fui liberto. Além da minha filha que sofria gota, eu próprio mesmo também estava sofrendo muito, não tinha nada na vida, não trabalhava, não vendia, não tinha nem pão de comer. A igreja me ajudava bastante, comida, me ajudava com água, me ajudava com roupa. Eu vestia a roupa da igreja, eu comia pão da igreja. Mas hoje tudo se mudou na minha vida. Consigo já segurar dinheiro, consigo vender, consigo já dinheiro de alugar casa. E aí isso é que me fez a graça de Deus, que eu vi testemunhar essa grandeza
da minha vida, essa grandeza. Eu não esperava, até minha família me ria, minha família me falava mal, que você não vai ter nada solução, deixa de orar. Pastor bem-vindo, me deu coragem, orei hoje em dia, mesmo a família que me ria, é mesmo a família já que está no meu lado a me seguir. Isso eu agradeci bastante, muito esse Deus, de aquilo que Ele fez na minha vida, uma coisa muito grande, que eu, até eu próprio mesmo, estou aqui, estou muito feliz mesmo, que nunca vou largar esse Deus que eu encontrei aqui, esse Deus que eu encontrei nessa igreja, foi outro Deus de aqueles deuses que eu segui em outras igrejas. Aos deuses que eu seguia em outra igreja, eu vi que uma diferença mesmo. Uma diferença, porque o ensinamento que me dava nas igrejas que eu saía, o ensinamento que eu estou a receber aqui, é muito diferente. Muito diferente. Seja na minha família, uma família vivia um espírito muito negativo. Ninguém entendia qual espírito está dentro de nós. Mas desde que eu comecei a acreditar esta Deus, dessa igreja, da igreja divina, hoje em dia me ensinaram muita coisa, me deu explicação como que eu posso orar a favor da minha vida, a favor dos meus filhos, a favor da minha família, a favor da minha casa. Eu recebi a libertação. Isso eu agradeço muito. Profeta bem-vindo, que me ensinou a orar, que eu recebi a libertação. Muito obrigada, Mamãe Lina. E quanto é que a Mamãe Lina, será que a Mamãe Lina chegou de pagar dinheiro para que esse Deus libertasse a sua vida e a sua família? Quanto é que a Mamãe Lina pagou? Não paguei, nem foram 5 anos de moeda. Não cheguei de pagar. Tudo foi de graça, gratuito na minha vida. Eu recebi a graça de Deus gratuitamente. Não paguei nem 5 anos de moeda. Não cheguei de oferecer ou entregar na mão do servo de Deus, que fez graça, que hoje em dia eu tenho. Voltei a vida nova em Cristo. Obrigada, que esse Deus é bom. Segundo o testemunho da Mamãe Lina, a Mamãe Lina só está 2 anos e meses aqui nesse ministério. E da forma que ela disse muito bem que a filha dela sofreu essa doença, começou desde que ano? 4 anos. 4 anos. Desde 4 anos, e ela hoje tem 23 anos. 23 anos, quer dizer, 19 anos que ela havia passado nessa situação de epilepsia, a doença de epilepsia. Mas se formos analisando espiritualmente, é uma doença diabólica. O mundo dizem que é uma doença, de gota a pessoa cai, mas é uma doença diabólica, porque a partir do momento que a pessoa cai, ali sofre, ali essa pessoa sai. O espírito dele sai, trabalha, faz uma certa missão, e depois quando volta no corpo da pessoa, você vai ver a pessoa acordou. Então você que está ali do outro lado, se encontra nessa situação, nesse tipo de situação, amado, fica a saber que a doença de epilepsia é uma doença diabólica. Não se conforma com isso, não se contenta com isso. Mamãe Lina, o que a mamãe tem a dizer nas pessoas que talvez tenha uma filha que está sofrendo a doença, a mesma situação, mas está ali em casa, pensa que é uma doença normal, vai passar, que andou também em muitas igrejas, em muitos lugares como a Mamãe Lina andou e não teve solução. O que a Mamãe Lina tem a dizer para esse tipo de pessoas? Eu dou coragem a todos aqueles que têm problema que eu já tinha, que hoje dia recebi a libertação, recebi a cura, que vem enquanto há tempo, quando é cedo, é tempo para tudo, que vem aqui na Igreja da Graça Divina, aqui na Igreja da Graça Divina, a salvação interna, gratuitamente, não vais pagar nenhum kwanza, não vais pagar nenhuma moeda. Vem, eu te dou conselho. Eu sofri bastante, mas hoje estou salvo através desta Igreja da Graça Divina. Muito obrigada, Mamãe Lina. Agora vou passar na língua lingala para quem está do outro lado a nos acompanhar, se calhar não entende a língua portuguesa. E eu vou dizer em lingala o seguinte, que Mamãe Nabiso ao Tico Temani ao Comboni Mamãe Lina. Mamãe Lina a sali 10 ans a sali déjà 10 ans naquele que mona ministère à grâce divine pe azana mona na o aza pembe na biso a kombo na e Beatrice. Maman avant ya na ministère oyo a bande ko belisa mona na partir à âge 4 ans na maladie à épilepsie o benga ngona lingala msu maladie ndeke.
na maladie épilepsie mwana na ya sali nango pendant 19 ans pour lelo na minute 60 à 23 ans tant onio son vie na e alekisi yango ya kokweya maladie ya ndeke batamboli déjà na ba église belé bakenda bisike belé bakoti na bisika ndenge na ndenge koluka solution parce que tetongo mutaza malade so bayebisi esika boye lobi ko ezali akei esika boye bazobikisa boye esika boye bazosala boye sala boye mutu nyonso akendaka mpona koluka lobiko mama na biso patambolaki na bisika ebele vraiment mais na nyonso wana atambolaki solution ezwamaki te ntina ndenge ayaki kozwa décision ke akokende susu esika moko te comme lokola nzambe aza nzambe ya ngolu nzambe ya mawana ye ayaki awa na église ministère grâce divine tozaki na fin dek tozalaka chaque fin ya décembre tozalaka distribution tokabolaka biloko mpona ba veuve mpona bato babuka na makolo mpona bato oyo baza na bamoyen te tosalaka badistribution ya biloko ya kolia mama mpe ayaki kozwa biloko ya kolia me mokolo wana ayaka kozwa biloko ya kolia akutanaki na biloko oyo eleki biloko ayaki kozwa biloko ya bomoi ezali maloba na nzambe à partir ya momana mosala na nzambe alobaki nani o alinga yamba Yesu Christ na bomoi na ye mama na biso pale kaki ayambaki Yesu Christ na mokolo wana pe asukaki kate na kozwa biloko kolia pe a continuaki koya na église kolandela ba prière kolandela ba délivrance tina 2 ans et demi o asali mwana na ye aye kozwa lobiko na maladie o ya épilepsie yango wana na libota na ye bandeko ne bandai kotelemela ye koloba ete tika ko bondela na ndanga na famille na biso to bondela rate so zo bondela za loka ozo tumbola milimo ozo telemisa milimo po basani baya ko combattre yo ezana bato belé pe bozana ba vie ozana ba situation moko ba problème o ezo lekelo na vie mais bato bazolo ba koluka non nzambe te problème eza physique e koleka e kosila tala histoire ya Bartimée mokufi miso mais abande kobelela Jésus Christ fils de David mais bato bazaki pembeni ya Bartimée babande kolobane kanga monoko mais Bartimée a insistaki ti Jésus Christ ayokaki epe ayaki Bartimée amonaki ezana bato belé bazana pembeni na yo lemso bazo peso ba motivation peso ba courage mabe kolobate ke tika na yo makambo osale ko simba te obo ko kenete ko keno na église wana te solution nzate mende konanga na bengi yo luka nzambe balukaka ye nzambe soko luki akomi monisa na bomoi na yo lokola mama na biso ayaki aluki nzambe na bosolo ami pesi pe nzamba grâce divine a se manifester na vie na ye lelo ye yo lobi ko ekoti na ndako na ye ekotika na bomoi ya mwana na ye te pe na libota na ye mobimba bazwi lobiko situation zalaki nango lolenge ndenga kotelaki awa na église ya grâce divine eza ndenga za sikote yango wana a remercier nzambe na nyonso o nzamba grâce divine asali na bomoi na ye aza vraiment ingratité yango mwana ye moko tanga monike na biki alobi te na kotika boye te fona yana témoigner monene na nzambe oyo yango wana bandeko na ngai boza kabinda konene partout dans le monde soko za na moyen ya ko contacter biso so za na moyen ya ko kota ba page na biso nzamba grâce divine azosala nzambo asala kaza le même hier aujourd'hui éternellement abongwani te ko se limiter te comment na situation eza barrière na vie na yo te comment na situation na te eza problème na bomoi na nga esi esuki po na nga bien aimé suki te nzambe balukaka ye luka nzambe kutana na mosali na nzambe oyo ya malamu ako orienter yo ako diriger yo ako landela yo ba prière po baza mingi te o bayambaka bata yambi asengi yo mbongo te azobondela pona yo azolandela situation na yo bien-aimé de Dieu na bengi yo na convidar yo oya na nzambe ya grâce divine komeka nzambe te me yaka omona moloboko ya nzambe ona nyonso azosala na bomoi na biso yango wana boya bandeko mama na biso lina a témoigner yo pe soko ye oko témoigner monene na nzambe oyo nzambe distance eza barrière te pa nzambe nyonso eza possible na dictionnaire de impossibilité zalaka te bien aimé maladie yana ozobela maladie yana oyo ozokanisa maladie na yo esalem su maladie na yo te sa elo mo batia na bomoi na yo barrière ba limita yo na situation na ba condamna yo na situation wana po ba ebi ke soko luki nzambe lobi ko kokota na bomoi na yo batia limite na vie na yo longola barrière wana longola limite wana yo ndeko zolanda ngai kota na page so moyen otinda message otindi message otindi audio na yo
nzambe o grâce divine akozanga te kokuta na yo yango na pesi merci mingi na bandeko bolandi biso à partir ya page na biso Facebook à partir ya YouTube bo continuer kolanda biso bo continuer ko accompagner ba programme chaque mercredi tozaka na culte ya prophétique de livrance et bandar à partir il y a 15h aussi ça à 19h chaque vendredi tozana kit na biso ya victoire pe dimanche lokola mokolo tozana kit na biso ya adoration to ya ko adorer nzambe oyo akomi monisa na bomo ina biso distance eza barrière te loka nzambe grâce divine ako se manifester na vie na yo merci. Shalom peuple de Dieu. Zana mini émission moko et za témoignage au frère Patou Ngolo azosala na madame Patou Ngolo bilonyo soyebi Patou Ngolo azali mutu ya média yende a contrôler ba média nyonso na église lelo azana témoignage mo makasi onzamba sali kati ya couple na bango tozana mwasi na ye Sœur Maravilia. Bonsoir Sœur Maravilia. Bonsoir maman Mado. Tous un frère Nabiso Patou, bon mon arrêta a toujours derrière rideau. Bonsoir frère Patou Ngolo. Bonsoir maman Mado Tumba. Tous un mingi ya kolobate frère Patou azana témoignage moko makasi yende mutu aoyebisa biso nini o nzamba sali kati na bomo na ye na couple na ye. Merci maman Mado. Il y a témoignage ou la témoignage qui a duré à moment de biso témoignage. Il y a qui na biso ko sena il y a prière autour zanango autour passé nango il y a 2 mois. Il y a 2 mois passés toujours ba prière on continue kaka. Il y a ko sena il y a mutu fobota mamota mesika. Une fobota mamota mesika oui mutu yambi Jésus Christ na bomo inote ki loko ite ki Seigneur peut sauver. Biso mingi to kansare to yambi Jésus Christ. Mais o que to yamba Jésus Christ bina to yamba Jésus Christ ya busolo te. To yamba Jésus Christ ka likolo ka bongo. Yango ba église bile to tambola église bile bateya biso soko yambi Jésus Christ nde nyonso na vie na yo e changer ndenge okota bokonza likolo oke za bongo te mais lelo yo na grâce na ministère grâce divine to comprendre ce que ba vérité ba réalité ya makambo bunzambe yango raison pour laquelle na ba prière tout les kaoyo ya kusina ya marque mutu fola ta marque ya Christ dolenge ngaku na yeba ngoti lona ko prendre na grâce divine que ndenge Christ azali ndenge pe biso tozali ndenge image ya Christ ndenge biso tozali yango za pena ba verset bilebele pa ya pesi biso ta to so méditant on ndako to comprendre que na comprendre que ngana zanani ngali busanza mina zanani mamoni sosro na yo comprendre ngo que na marque ya Christ ngo ngana yambi itaki na bota mimbota mesika yango lilo yo à cause ya ba enseignement toujours zo na ba prière na o yata soso papa na biso prophète bienvenue apesa biso tout ça na ndako c'est na ba réalité to vivre na kati na ndako. Merci frère Patou. Tango so yebaki ke yo ozanani nini osala ki po yebaki yo ozanani tango na go yeba ke ngana zanani à partir ba prière na ba enseignement pa ya enseignement pa auto bazo pesa biso ya 2 mois passés nous sommes atina lelo osina ba nini mutu fo bota mbota mesika oza nouvelle créature mutu fo ola ta image ya Christ jamais na goza na image ya image ya famille na ngai image ya condamnation image ya réclamation image ya ba sorcier ou ba sorcier bando bine na ngando tamulayi nyo sezaki tamulayi na passé dans un moment très difficile ya rolota banduto mabendo to kabitumba rolota banduto bazo menacer banduto moka mabekaka OK zaki na marque ya sukuli marque ya réclamation famille marque ya ancestral na familia yango raison pour laquelle ngomoni ba bitumba ozo bundisana na vie ngomoni banda kolonga ngako kosa babiloko wana à travers sigo ya cinéma ya papa na prophète bienvenue ya mutu botama oza créative botama botama mesika oyamba Christ ola ta image ya Jésus Christ yango wana sigo lelo komisinga lelo na salilo. Merci frère Patou. Tokoyoka sikoyo madame Patou Ngolo. Frère Patou azalaki abotami mbotama ya sika nyonso ya ye ya kala
nyonso ya ye ya kala eza lisusu ye te banda abandaka na ministère ya grâce divine lelo nde aye kocomprendre mpo akota na vision ya grâce divine aye komona ke ye aza na bakapasité ya nyonso akokosala a partir ya maloba na Nzambe a partir ya parole tokoyoka mwasi na ye nini oyo akoloba oyo esalamaki na kati ya ndako na bango ye nde akopesa témoignage wana. Merci Maman Mado Tumba. Bon, naye kopesa confirmation ya témoignage au mobile nanga sali ya problème o tozaki nango kati na ndako na biso. En tout cas, tozaki batu moko o tozaki vraiment menacé na esprit moko ya malamu te kati na ndako na biso. Tango nyonso esprit wana bande koya kati na biso na kozanga connaissance ya maloba Nzambe oyo ya grâce divine o bate ya kati nesika oyo. Mais na 2 mois oyo tozo passer na ba enseignement mo ya makasi o prophète Benvindo azopesa biso tozolanda kati nesika oyo enseignement wana yango esali ke to comprendre esprit nini oyo ebundisaka vi na biso kati na ndako na biso na nzela ya mobali na ngai yango wana mateya oyo ya marque ya Christ o tozaki kozwa kati nesika oyo esali ya minene kati na ndako na biso Nzamba grâce divine penza a visité biso à partir ya mateya wana ezui place kati na ndako na nga parce que tozui délivrance ya mateya wana kati na ndako na ngai. Bon, esprit oyo tango ezalaki kotungisa ndako na nga biso tozalaki penza na connaissance te tobande kaka kozwango ka normal kaka tango nyonso mobali na nga nde kolota bandoto wana ebande esprit wana ezo déranger tobande komona ngo kaka normal bo prier bo sambeli normal mais à partir ya mateya oyo ya kolata nature ya Christ na bavi na biso à partir ya enseignement oyo tozwaki yango penda totiaki yango en pratique na mateya oyo nde kolongola biso na ba loi ancestrale ya famille na biso po tolata marque ya Christ kati na vie na biso yango elongoli ba loi ancestrale ya famille ya ba blocage ya ba condamnation ba limitation nyonso ezalaki na vie na biso esili Nzambe ya grâce divine asali ya minene na bomoi na biso pona a partir ya prière oyo ya marque ya Christ oyo biso tolati na ndako na biso esali ke esprit wana lelo na ndako na biso ebima eza susu na espace te kati na ndako na biso yango na opesa Nzamba grâce divine merci na oyo aosala kati na bavi na biso en plus ba prière oyo tozosala kati na esika oyo ya kolata nature ya Christ eza vraiment ya solo po tozalaki bato oyo tozalaki ba ignorant tokotaki mpenza na vision ya grâce divine te oyo ya papa na biso Benvindo tango papa na biso apesaki biso orientation ya prière tokotaki pa na alliance ya Nzambe ya grâce divine nde tozwi miracle oyo ekontese kati na ndako na ngai tozwi délivrance na ndako na ngai tolati marque ya Christ kati na vi na biso elongoli marque yango tozotangaka mingi nini verset ya Galates 6 verset 17 verset wana yango pende esali ke to gagner bitumba oyo ya loi ancestrale familiale oyo etelemaki na bavi na biso esali ke tolata marque ya Christ kati na bavi na biso yango napesima Nzambe merci alongoli marque oyo ezalaki ya diable na bavi na biso oyo ezalaki marque ya Apocalypse 13 verset 16 oyo eyaki ebande kolonga biso par avant mais na ndenge toye kotanga na Galates 6 verset 17 que biso toza ba image ya Christ foto lata marque ya Christ elongola biso ba marque oyo Apocalypse 13 verset 16 na bavi na biso yango na pesi Nzamba grâce divine merci aza monene akangoli ngai akangoli ndako na ngai libota na ngai toza na kimia tozongi penza na esengo kati na ndako na biso po tomoni ke esprit wana ezoya lisusu ko déranger bavi na biso te merci. Merci maman Maravilia.
Merci binomo bolandi ndenge couple ngolo ndenge expliqué bino o nzamba asali kati na bango ezalaki na esprit o etungisaka yaka omona mobali azo sentir penza ke présence ya motu eza na kati ya ndako na bango mais bango bazalaki kokota te na esprit ya nzambe ekuta na esprit ya communion ya nzambe ekuta na bango mpona badomine esprit wana mais ntango bayaki kocomprendre na mateya oyo mosali na nzambe apesi bango bapriere osala esprit wana ebimi sans que batia bango maboko basala bango délivrance bien aimé délivrance eza eloko oyo ezali foi na yo pe ekodélivre bomoi na yo ekodélivre vie na yo ekodélivre ndako na yo na foi oyo oza nango a partir ya maloba na nzambe kala mingi te toza na émission na biso ya munene na mosali na nzambe nde bokoyoka nini oyo akotia commentaire si commentaire final na couple ngolo. À bientôt. Shalom, povo de Deus, povo da graça divina. Nosso muito obrigado a todos que têm nos acompanhado de Cabinda Cunene a partir das nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube Igreja Graça Divina TV e no nosso Facebook Igreja Pentecostal. Temos também o nosso TikTok Igreja Pentecostal. Chegou no momento de nós fazer a nossa emissão com o Profeta Bem-vindo Jim. Profeta Bem-vindo Jim, que está na liderança do Ministério Graça Divina. Esta emissão que vai decorrer em duas línguas, português e lingala. Nós estamos a falar dos 5 termos ou palavras poderosas. Nosso subtema é a combinação dos 5 termos ou palavras poderosas. Como é que um verdadeiro cristão deve pronunciar com a melhor compreensão estes 5 termos ou palavras poderosas? O verdadeiro cristão deve saber o verdadeiro peso que encontra-se nesses 5 termos poderosos, deve saber pronunciar para ter a melhor compreensão. Shalom, profeta, bem-vindo, Jim. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamado. Profeta, bem-vindo, Jim, que está nos ensinar acerca da combinação dos 5 termos ou palavras poderosas. O profeta também hoje deu a combinação de cada oração que devemos fazer com estes termos quando nós estamos a pronunciar. O profeta bem-vindo também falou acerca de Jesus Cristo, que é a chave que abre tudo, que abre todas as portas. O nome de Jesus Cristo que está em cima de todos os nomes. Como é que nós cristãos devemos usar o nome de Jesus Cristo, que é a chave para abrir ou temos acesso a tudo nas nossas vidas? Obrigado pela essa questão. Hoje, a nosso ensinamento, aquele aí foi ensinamento, mas também oração. Porque esse ensinamento chegou numa parte, tem que usar 5 palavras na sua oração. Eu hoje explicou como é um cristão pode usar aqueles 5 palavras. Aqueles 5 palavras é uma palavra poderosa. Quando um cristão utiliza aquilo com uma boa compreensão, ele vai viver a mão de Deus rápido. Porque Deus, ele já criou tudo na nossa vida. Deus não vai repetir mais para começar a criar. Ele já fez tudo. Trabalho não é mais trabalho de Deus, trabalho é na parte do homem. Homem precisa de conhecimento, porque conhecimento é a chave da vitória, conhecimento é a chave da libertação. Mas hoje cristão procura a libertação sem conhecimento. Cristão anda com a Bíblia, mas não sabe que aquilo foi escrito na palavra de Deus, que como ele pode praticar na vida dele.
Por isso, muito cristão, ele está na igreja, mas ele é casa do demônio. Ele é comida do diabo. Qualquer hora bruxo pode usar ele. Ele tem uma entrada fácil para usar, porque cristão não sabe a sua posição na parte espiritual. Oração precisa de conhecimento, mas conhecimento com uma boa compreensão, a sua oração vai se tornar uma bomba, vai se tornar uma coluna de fogo contra o seu inimigo. Hoje acabou de explicar sobre 5 termos. Também meter em prática hoje como um cristão pode orar, pode colocar 5 termos na sua oração para viver a mão de Deus. Nesses 5 termos, a primeira posição que nós estamos a usar é nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus Cristo é uma chave. Aquele chave vai abrir todo tipo de cadeado. Vai abrir. Nome do Cristo vai abrir toda a porta. Qualquer tipo de porta estava fechada na sua vida, mas pelo nome de Jesus Cristo vai abrir tudo. Na maneira que essa oração começou só hoje, não pode falar muito, mas lugar de falar é melhor. Vamos praticar só. Na maneira hoje meter em prática, todo mundo lhe viu como a reação, como é o culto de hoje. O culto de hoje foi um culto terrível, muito forte, porque a preparação, ensinamento, oração também calhou. Que culto de hoje tem que ser culto de libertação, de milagre, de solução pela pessoa que metesse em prática esses 5 termos com bom conhecimento. A sua declaração vai ser declaração com fogo para libertar toda prisão que você estava bloqueado no mundo das trevas. Por isso, bem amado, entre em contato com o Ministério Graça Divina. Aqui na Graça Divina as coisas aqui é sério. Oração aqui é sério. Ensinamento, testemunho nosso aqui é verdadeiro, porque Jesus Cristo ainda não acabou de operar, até ele está a operar, mas a nossa operação é Deus que está a agir na graça divina. Aqui não é Quimbandeiro, não sei o que, é nome de Jesus Cristo. Esse nome é uma chave. Bem amado, vai abrir tudo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom peuple de Dieu, to komi na temps ya émission na biso ndenge to sara d'habitude. Thème na biso tozalaki toujours na les 5 paroles puissantes. Sous thème na biso ezali les 5 thèmes puissants. Toza ana mosali na Nzambe prophète Bienvenu Jime bino moko bokoyoka nde nini akoexplike biso na mateya oyo se déroulaki lelo na kilti na biso. Toza pe na présentatrice na biso Sœur Teresa. Bonsoir prophète Bienvenu Jime. Bonsoir Mamadou Touba. Bonsoir Sœur Teresa. Mateya na biso eza mingi ezali basé na 2 chapitres. Na premier volet tozwaki Colossiens 1 verset 16,20. Na deuxième volet na prière na biso tosalaki ezaki prière moko makasi eza na Éphésiens 1 verset 13 à 14. Bonsoir encore une fois prophète. Bonsoir Mamadou. Prophète, kilti na biso et se déroulé kitoko. Mateya ezalaki kitoko, mais lelo toza na temps mingi te pona to fongola vraiment ba page nyonso oyo teyaki to lobela mingi kaka en bref na ndenge mateya na biso eleki mingi batu penza bazalaki surpris na salle tangu olobeli biso likambo ya Jésus Christ. Eza na parmi 5 termes au pesa biso Jésus Christ
ndenge nini yo biso que Jésus-Christ azali clé oyo ba porte fongolaka ba porte nyonso. Bana nzambe bazalaki penza na connaissance wana te. Mingi baza limité même na ba témoignage mingi pe balobi ke bazalaki vraiment limité. Lelo nde ba ko comprendre lion abotaka lion, mwana lion azalaka lion. Lion abotaka lion, mbwa pa obota mbwa, jamais mutu abota eloko msusu. Nini oyo elobi na clé ya Jésus-Christ? Ça va, merci na question ya programme à Londres eleki. Na annoncé na église que ba programme toujours kende to bandu matara kaka tozonga simate. Nzambe apesaka apesa un message. Neti mikolo nazana moi fatigue muke okoma parce que mikolo nazo ko bloquer nazo bloquer nazo siko nazo sous ma case pona ndo komango siko. Nzambe asa Nzambe vraiment Nzamba kumba mana nyonso zo sala pe na inspiration na ye. 5 paroles oyoyo. Amen. Kombo na Yesu commandement moto Saint-Esprit. Et c'est ma parole puissante. Oh, un vrai chrétien ce gars a tché yango na meilleure compréhension na prière na ye. Ndeko okobika loboko na Nzambe. Ndeko Nzambe ala lipongite. Nzambe azala pe absente. Nzamba zawana na vie na yo. Nzamba zozela yo utiliser kombo ya Yesu na meilleure compréhension. Et ba meilleure compréhension, c'est-à-dire que oye ba valeur kombo ya Yesu, oye ba mission ya kwa Golgotha, pe ozana kondima ke ona zo tatola. Même na mona miso bomoto te na molimo na nga déjà et salami déjà. Yango nazo zwaka nazo bimisa maloba nazo bimisa ngala bimisa maloba mais puissance eza na kombo wana ndeke ngende ko détruire ko buka ba mi ko buka ba prison nde osala ke mariage na yo visa musala na yo mabota na yo nyonso ya vie na yo zala ki bloqué suspendu na monde ya molili. Parce que kombo ya Yesu Christ ali clé ozo fungola nyonso et fungola tous les cadres au cadre mabenga yale c'est le côté au porte ndeni au porte tous les ndeni et on le biga au nom de Jésus Christ Nazareth et on dégage na foi malamu mbalamo solution salami et mon ani déjà donc kombo na Yesu Christ fungola ba porte nyonso yo fungola tozolo bana kombo ya Yesu fungola nantoke côté que kombo ya Yesu Christ eroka pour ekokanga pe yebaka ekokanga pe mais tozana na phase nini tozo fungola nanu et bon mon l'autre sali prier à makasi na église bon mona ki pe bien nde to sambeleli ba to bazali fidèle na ba dime to sambeli bango à na église na libanda on a tout le temps qu'on explique dime na offrande action de grâce na vezé le comme côté na espérons malamu si vous avez une meilleure compréhension Hollanda yango et sungayo oyeba nani yo pesa dim est-ce que dim nous a rosalia kaka to benzamba réveil bon a béni pe baboko a béni pe a délivrer pe na dim na yo parce que dim est na 30 à 25 clés au dit mais ça la vie à mutu so ça me permettre to rebela mikolo koya donc Seigneur a pambola yo abaxelo a mingi so connaissance yo pratiquer yango obika lobo na Nzambe Yesu azana ngambu na yo azada na ngambu na yo munguna azamutalo kutalika meteni yo na kobanga na mensonge pour nini o deme ko za prisonnier na ye to na évangile la vérité évangile la lumière évangile la solution oyo ko délivrer vie na yo ko pambola yo na kombo na Yesu Kristo partout la ndingai
oza deseja kopambwama na kombo na Yesu Cristo. Amém. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Nós conhecemos a marca de Jesus Cristo, mas hoje o profeta, bem-vindo, Jim, no sujeito de oração fez sair acerca da marca do Espírito Santo. Por causa desse sujeito de oração é onde saiu também Espírito de Marido da Noite, que foi sujeito de libertação da vida das nossas irmãs. O que o profeta, bem-vindo, Jim, tem a dizer acerca destas marcas? A marca do Cristo, marca do Espírito Santo. É duas marcas, mas funcionam na mesma posição. Porque Deus não é sistema. Tem também marca do diabo, mas nós não tem nada a ver com marca do diabo. Porque nós carregamos marca do Cristo primeiro e marca do Espírito Santo depois. Marca do Cristo, você vai receber aquilo quando você nasce de novo. A novo nascimento é onde a pessoa carrega a marca do Cristo. Porque o novo nascimento é uma mudança da vida. Sai na vida de teu pai, porque sangue é sangue de teu pai, nome é nome de teu pai. Agora você vai entrar na vida do Espírito, é do Cristo. Agora, a partir da palavra de Deus, é onde você vai ser selado pela marca do Espírito Santo na sua vida. Essas duas marcas é onde que essa marca lhe deu um chapada sério, sura nos homens da noite. Os homens da noite passou mal, passou muito mal. Aonde se conta homem da noite de toda que costuma combater em cima da graça divina. Hoje recebe mesmo sura de verdade hoje. Que aquela marca ali não brinca. Aonde a marca do Espírito Santo está trabalhando, aonde a marca do Cristo está trabalhando, aonde vai resistir. Homem da noite vai resistir aonde? Tem que fugir. Por isso, nosso Deus é poderoso. Marca do Cristo é marca da vida, é marca da libertação, é marca da solução. Quando aquela marca está dentro de ti, você já é uma vencedor. A sua vitória não começou hoje, mas já feito na cruz da Golgota, que você é uma vencedor. Porque você está carregando marca de Deus, marca do Cristo, do Espírito Santo na sua vida. Bem amado, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Você é uma vencedora. Você não vai ser mais derrotado. Derrota já passou. Agora chegou o tempo que você tem que viver a marca de Deus, a marca de favor, a marca de misericórdia, a marca de solução na sua vida. Deus te abençoa. Obrigado. Merci, prophète Bembindo, na éclaircissement. Deuxième question, Isali, na sujet de prière. Na deuxième volet, ba prière to sala ki ezaki prière ya ba marque ndenge olobaki marque ya Christ elata bomo na biso, mais tomonaki deux sœurs na biso bazaki na problème ya ba mari de nuit. Prière wana marque yango nde bimisaki bango ba mari de nuit wana. Nini oyo ko expliquer peuple de Dieu pour à comprendre connexion nini ezala place wana. Bon, la prière wana ba marque wana premièrement marque ya Christ tozoango et mutabote mbotama sika. De mbotama sika, nouvelle naissance ezali mode de vie, changement mode de vie. Elle a changé vie, a changé camp. Dans le monde la ténèbre na la lumière. Le royaume à Satan et le royaume à Christ. Elle a fait changement automatiquement on a une marque ya Christ selon Galates chapitre 5 verset 17. Marque ya Saint-Esprit et ça tous à travers malobana nzambe et tout qui malobana nzambe ne tous ali scellé na puissance ya Saint-Esprit malobana nzambe eza richesse malobana nzambe ya benso malobana nzambe eza nyonso na vie ya mutu lelo ndi ba chrétien ba comme ça neti Yesu alemba Yesu asalaka te nzamba la pongi nonde ko soki yo epai na yo oyebeli nzambe na faiblesse nga na yebi nzambe na faiblesse, attention na yebi nzambe faiblesse so yo ebeli Christ asalaka te bolobaka ke o nzambe erumelaka wapi nzambe erumela lezo muteke panga ngabiso yo na poate
Talangazo que vous en fouaté. Et yo ba ke banza me et rume la na mutu azana connaissance. À la connaissance. Parce que nous avons marqué Saint-Esprit, c'est-à-dire, pour la marque on a activé et on va il faut fruit de l'esprit. Et pendant la carte, il faut fruit de l'esprit. Spiritualité, bon, Zambende, kubat balaksayo, bateyayo. Bobi, man va faux enseignement, wana, ba kosarabi, no ba maté, bolongwa. Bolanda côté vérité zali. Même la musique, landa biso la musique. Même li banda ya mboka. Même la prophète landa biso zolo bango bien. So yo zara na ngolande ko futa tikira na grâce divine. Ato awa nzamba zo sala. Awa nzamba zalia. Nzamba zali présent, aza vivant. Na oflaté ote yo mo landa page na biso Facebook landa page na biso TikTok landa s'abonner na chaîne na biso Grâce Divina TV nde okomona solution na vie na yo omona solution ya musika te yo ndimaka Christ yo botema ya sika to la procéder ni yo tambola pour resembler ndeli poani o arracher victoire no passé Christ era yena vino elle yo sécurité elle yo victoire elle yo succès elle yo prospérité elle yo grandeur elle yo gloire elle yo élévation elle yo nyoso luka do yonde mozo comprendre te bima na confusion connaissance ozo ko apporter wa esunga yo et délivrer yo pato zolanda ngai na kombo na Yesu Kristo na ese bomaki lelo malamu programme de lekinde to bomana mingi sala milo ya minene nzamba pambola yo kaka même yo pe na musika o recevoir ngo déjà na kombo na Yesu Kristo. Amém, obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Chegamos ao fim da nossa emissão. Sei que o profeta, bem-vindo, Jim, quer deixar uma consideração aos irmãos que nos acompanham. Deus abençoe a todo mundo que está acompanhando nosso programa em direto no Facebook. Também vai acompanhar depois. Deus abençoe Graça Divina e a sua igreja. A sua igreja, na graça divina, nós costumamos conversar sempre Jesus Cristo como Senhor Salvador. Na graça divina aqui, nós não costumamos levantar água, não costumamos levantar sal, não costumamos levantar azeite, mas nossa palavra é Jesus Cristo, é Senhor Salvador. Quando você crê em Cristo, a sua vida é milagre. Deus abençoa a sua vida. Obrigado mais uma vez também, profeta, bem-vindo por tirar o tempo para fazer aqui a nossa emissão. Deus abençoe também você, irmã Teresa, pelo teu tempo. Você é uma mãe da casa, da família, mas você costuma abandonar para vir fazer obra de Deus. Esse é Deus. Deus diz que primeira coisa, procura aí na reino é a justiça de Deus. Resto vai vir depois. Resto acompanha a sua casa, acompanha a sua vida, acompanha teu marido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado também aos irmãos que têm nos acompanhado de Cabinda ao Cunene, que apoiam também o Ministério da Graça Divina fora do país. Obrigado aos irmãos da mídia. Não esqueçam o nosso programa Culto da Semana, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas. Não esqueça também de partilhar o nosso canal, o nosso perfil e de subscrever também para que o irmão possa ter mais conhecimento daquilo que nós estamos a aprender aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no nosso culto da semana, quarta-feira. Merci, prophète, bem-vindo na ndenge oza toujours koya ko représenter pour na ko éclaircir peuple de Dieu. Merci beaucoup la pambola. Yo pe pona ta eza facilité musala oyo eza vraiment musala moko ya charge makasi ya usala be mission ya pour bande ko eza musala makasi des fois na musiko mona on ka bate bazolo bande so ba bisiko koto sala yango journée mobimba et puis à jeune ko liate komelate fondi mayango eza facilité un sacrifice makasi sacrifice mon côté ezanga résultat ezate ndebande ba osala be lobby ba vi na bango bana bango misana bango lobby bako buka o bazolona yondo kia famille ato loka na yo okolonga te parce que bazolona na musala nzambe nzambe na otika bango te otika bana bango te otika misana bango te kola pambola bino abakisela bino ya mingi. Amen pai.
Merci na bato nyonso balandi émission na biso tokomi na fin. Merci na staff na biso eza na sima. Merci na frère Joël Tumba, na sœur Teresa, na sœur Godeline. Bato bazolanda biso libanda ya mboka chaque jour tozoloba bino moko bozomona ngo pe prière ya semaine yango nde epesaka renfort na prière ya dimanche nde eklotira malamu bozanga te mercredi pe vendredi bino moko bomoni ndenge bapesi biso enseignement moko ya makasi ya nature ya Christ tokomi ba nouvelle naissance bato ebele epesi bango ba délivrance ezaka te batia maboko foi na bango ebiksi bango bazwi délivrance pe batiki vie ya kala bakomi na vie ya sika bakomi ba nouvelle créature. Bien-aimé yo pe mutozo tala biso oza na ndako na yo lukokota na page na biso po omona na Facebook ya Grâce Divine eza na intercession eza na ba prière eza na makambo nyonso oyo elakisaka mutu nde basambelaka ndenge batangaka Bible ndenge bateyaka nyonso omona 10 jours au jour ozotala pe omona okokoma pe kosambela po bato ebele bayebi osambela te so asambeli kaka mokie 1 minute alembi to alali pongi mais biso na Grâce Divine toza vraiment makasi tobetaka le mosusu 2 heures du temps en prière. Merci na bato nyonso oyo balandi biso tokutani mercredi na prière na biso ya victoire soki Jésus Christ azongi te. Ciao.